Meus irmãos, eu os convido a que abram comigo, por gentileza, a palavra de Deus em Mateus 6. É um texto muito conhecido, o assunto é muito abordado e não é à toa não, viu? É muito abordado porque que nem assim, olha, quantas vezes a gente fica gripado durante o ano, hein? Quantas vezes a gente tem dor de cabeça durante o ano? Pensem comigo. Aquelas dorzinhas que vêm e voltam, vêm e voltam. Então esse assunto aqui é uma dessas coisas que acompanham a gente o tempo inteiro, pelo menos ali tentando nos prejudicar. Esse assunto tem a ver com o que está aqui em Mateus 6, 25 a 34, que é a ansiedade. Ansiedade. Vamos ler então, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente o texto que eu farei. Por isto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição que faremos da sua palavra nesta noite. Oremos, meus irmãos. Senhor, abra o nosso entendimento, eu suplico, a nossa mente e coração para receber a tua palavra. Fala ao nosso coração, imploro, modificando a nossa vida para melhor cada dia mais. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Irmãos, este é um dos temas mais importantes para a vida cristã, ou seja, a necessidade que cada crente tem de aprender a descansar em Deus quanto às suas necessidades. Nos versículos imediatamente anteriores, vocês vão ver aí, Cristo alertou quanto ao perigo de amar a Deus e amar as riquezas. Em termos de posse, eu ponho aqui entre parênteses, estilo de vida, as coisas que nós possuímos, o modo como nós vestimos, a maneira divertida e pródiga como nós devemos curtir a vida, tudo isso imposto geralmente pelo mundo, viu gente? Pelo mundo. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Nós sabemos que a ansiedade pode nos levar a viver em constante pressão, não é? Desculpem, essas coisas que eu mencionei entre parênteses podem nos levar a viver numa constante pressão por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas próprias vontades e por causa dos nossos planos. E principalmente, destaco, por causa do mundo. Quem é que não faz planos para adquirir coisas? Quem é que não faz planos para fazer viagens? Quem não faz planos para mudar as roupas do armário, não é?
Quem é que não faz planos para poder melhorar a sua vida, sua condição social? Quem não faz planos? Mas esses planos podem se tornar um grande problema, e é isso que eu estou dizendo aqui. E aí então a pressão que vem de fora do mundo, porque o mundo acaba ditando para cada área que eu mencionei um estilo e um padrão para nós, o mundo, não a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, como nós não podemos nos isolar da sociedade em que nós estamos vivendo, então Jesus muito sabiamente nos orienta a sermos diferentes, sem sermos afetados pelo mundanismo, pelo perigo das riquezas e o perigo de sermos derrotados pela mentalidade daqueles que não conhecem a Jesus. Então, Cristo está nos fazendo considerar o nível de preocupação que nós temos tido com as coisas ligadas a esta vida. Termina na sepultura, não é? Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui, sob a perspectiva do comentarista Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. E vamos começar, em primeiro lugar, quem está escrevendo aí, por favor, a diferença entre acumular tesouro e viver ansioso. É o primeiro tópico, viu? A diferença entre acumular tesouro e viver ansioso. Alguns comentaristas, meus irmãos, falam que o problema de acumular tesouro tem mais a ver com pessoas ricas, ao passo que a ansiedade atinge mais os pobres. Esses comentaristas fazem esta colocação pelo simples fato de notarem que é muito comum o rico ser avarento e querer ter mais, sempre mais, ao passo que o pobre em geral vive sempre ansioso. Por quê? Porque ele se desgasta para alcançar uma coisa que aparentemente parece que nunca vai conseguir, fazendo com que ele acabe vivendo sob uma intensa ansiedade. Mas a realidade é a seguinte: tanto um quanto o outro, tanto o rico quanto o pobre, podem incorrer em ambos os erros. Aí, pode colocar aí, Júlia, né? Coloca para mim aí que tanto o rico quanto o pobre podem incorrer na ansiedade, não é? Incorrer na ansiedade. O grande perigo que Cristo combate no texto consiste em alguém concentrar a sua atenção, observem isto, concentrar a atenção sobre as coisas, essas coisas do mundo, a ponto de ficar oprimido e obcecado pelo que ele quer ter, pelo que tem, pelo que não tem, que é o caso mencionado do pobre aqui, e pelo que ele perde. Todos perdem. Todos ganham e todos perdem, né? Isso me fez lembrar de alguém que vocês conhecem muito bem, né? No final todo mundo ganha, todo mundo perde, no final ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo sai perdendo. Um negócio complicado, mas deixa para lá, não é o nosso assunto não. A questão, meus irmãos, é que de qualquer maneira, todos nós estamos expostos à ansiedade. Sobre este ponto, Cristo nos alerta, mostrando a sutileza de Satanás. Porque para o inimigo, o importante não é como oprimir o cristão. A grande preocupação do inimigo é manter a nossa mente presa às coisas do mundo, em vez de nos concentrarmos em Deus. E Ele é bom nisto, e consegue fazer isto. Quando o homem desvia os olhos de Deus, esse homem passa a viver oprimido e, como eu disse, obcecado pelas coisas referentes estritamente ao mundo, as coisas do mundo. Então eu vou pedir, tanto rico quanto pobre podem correr na ansiedade, não é isso mesmo? Incorrer na ansiedade. E agora, você incorrer ali na ansiedade, não é? Podem incorrer na ansiedade. E o inimigo, meus irmãos,
o inimigo trabalha para manter as nossas mentes presas às coisas transitórias, às coisas do mundo. Lembre-se que foi um dos elementos que ele usou na tentação de Jesus. Lá em Mateus 4:3, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler. Na tentação de Cristo, Satanás diz assim, em Mateus 4:3, então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava lá 40 dias com fome, cansado, obviamente, não é? E Satanás surge tentando Jesus naquilo que ele necessitava, sem comer. Então, algo que em si mesmo não é pecado, mas Jesus foi para ser tentado, então orava e jejuava, estava faminto. Nós também estamos sujeitos a ataques semelhantes, mas, graças a Deus, Jesus deu exemplo e nos orientou nesta passagem que lemos em Mateus, mostrando qual é a melhor forma de vencer estas investidas do adversário. O grande desafio, meus irmãos, que nós encontramos bem à nossa frente, é que essas ofertas tentadoras que procedem do inimigo, do mundo, são frequentemente desejadas por todos nós. Eu não estou falando todas as coisas, mas as melhores coisas que o mundo oferece e que o inimigo usa para nos derrubar numa armadilha, geralmente se harmonizam com aquela natureza velha que está lá, doidinha para fazer um monte de coisas, para ser um monte de coisas, para ter um monte de coisas, ela está lá. Então é um verdadeiro casamento, a tentação que vem do inimigo e do mundo e a velha natureza, é um casamento que nunca pode ocorrer e não ocorrerá quando o assunto é a igreja de Cristo. E aí, meus irmãos, o que acontece? São coisas que as pessoas geralmente gostam, estou enfatizando, né, que precisam, sonham em ser, em ter, etc. Por isso, a possibilidade de se viver ansioso está sempre rondando a nossa vida. Pode colocar ali, ó. A possibilidade, Júlia, de nós vivermos ansiosos está sempre rondando a nossa vida. Então, não é aquele irmão que corre mais, não é aquele irmão que é mais irritadiço, aquele que, sabe, mais incomodado, está mais preocupado, se mostra muito preocupado. Não, todos nós, a ansiedade bate à porta de todos nós. Quem vai abrir é outra história, não é? Mas não é somente isso não, até o perfil do homem e da mulher perfeitos que o mundo estabelece tem representado uma pressão tão grande que induz as pessoas muitas vezes a consumir o que não precisa. O mundo faz isso. Ou então acaba causando uma frustração sem precedentes. Por quê? Porque as pessoas não podem ser e nem podem possuir o que o mundo dita como sendo o melhor para tornar a vida dessas pessoas como que uma vida perfeita, em vários sentidos. Por isso o amor às riquezas, ao mundo e aos padrões que ele impõe, além de ser incomparável com o amor de Deus e ao que Deus requer de nós, também cria, meus irmãos, as condições perfeitas para se desenvolver a ansiedade. Então, neste primeiro ponto, nós precisamos parar e reconhecer que nós estamos diante de um mundo que dita regras e normas de vida para todos nós. E do outro lado nós temos Deus, que estabelece padrões, muitas vezes, na maioria das vezes, contrários aos padrões do mundo. A vontade de Deus, o salmista diz, não é enfadonha. Os preceitos de Deus não causam ansiedade, não são enfadonhos.
Mas como a nossa natureza é inseparável de nós, meus irmãos, nós estamos expostos à ansiedade, porque o mundo está sempre enchendo a nossa casa, pelos meios de comunicação, pela internet, pela televisão, na rua com os colegas, as amiguinhas das nossas filhas estão aí crescendo, mocinhas, e a escola, faculdade, começam a ditar padrões de vida, e os nossos filhos e nós pais ficamos tensos e preocupados, porque acabamos seguindo neste rumo, nesta direção. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, para nós inclusive, e quando nós não podemos atingir o que o nível propõe, vem a ansiedade, a frustração acompanhada de ansiedade, ou a ansiedade acompanhada de frustração. Mas com Deus não é assim. O amor a Deus traz refrigério e paz, contrário da ansiedade. O amor ao reino de Deus traz situações totalmente opostas. Isso nos leva ao ponto central da nossa reflexão, onde Jesus diz: não andeis ansiosos, que é o segundo ponto, Júlia, por favor. Não andeis ansiosos. Nós temos ouvido Jesus dizer repetidamente: buscai, pois, em primeiro lugar, né? Buscai, pois, em primeiro lugar. Jesus não está dizendo assim, gente, eu sei que vocês têm tanta necessidade no mundo. Os discípulos tinham, eles eram pessoas simples, não é? Jesus podia olhar para os discípulos e falar assim: olha, eu sei que vocês têm muita dificuldade, o país está vendo momentos de crise, Roma domina, os impostos são muito altos que nós pagamos a Roma. Jesus podia ter dito aos discípulos assim: tenham paciência, a situação econômica vai melhorar, a vida de vocês vai melhorar. Jesus não se preocupa com isso. Jesus coloca nesses termos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje alguém fica preocupado se não tem um dinheirinho para fazer uma viagem ali na Disney, ali do outro lado na Austrália. Bom, não vá no verão lá, não vá, é terrível, né? Nem na Califórnia, né? Fica no Brasil mesmo, vá ao Nordeste. Mas tem gente que nem o Nordeste consegue ir. Aí vem a ansiedade e a cobrança. E aí tem alguns solteiros que tem dinheiro sobrando e vai e viaja daqui para ali, né, e tal. E aí põe no Facebook aquelas fotos maravilhosas, aqueles vídeos de encher os olhos, e os outros que ficam confinados, que tem que trabalhar, tem que correr atrás, aí olham e ficam sonhando o dia que poderão fazer a mesma coisa. E a ansiedade fica batendo a porta, e a pessoa fica, claro, não fica olhando no relógio, contando no calendário os dias, não, mas a ansiedade fica batendo a porta. Então Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Este buscai, pois, em primeiro lugar é o mesmo que dizer que nós precisamos ter um olho bom. Não entendam que quer dizer que o outro não precisa ser bom, não é nada de... Nós precisamos ter olhos bons. Em outras palavras, nós precisamos enxergar corretamente a vida. O que é mais importante na vida? É isto que Jesus está dizendo. Tenham os olhos bons. Desviem-se das riquezas, concentrem-se em Deus. Desviem-se da luxúria, concentrem-se em Deus. Desviem-se dos seus problemas, concentrem-se em Deus. Tenham olhos lapidados, trabalhados, que enxergam corretamente, servindo a Deus e não às riquezas, amando a Deus e não aos padrões do mundo. Então, o buscar em primeiro lugar é isto. Tenha bons olhos. Tenha olhos, pode colocar ali, Júlia. Buscai em primeiro lugar significa ter
olhos bons, enxergar corretamente a vida. A frase ficou muito longa, deu para captar aí, Júlia? Buscai, pois, em primeiro lugar, significa ter olhos bons, enxergar a vida corretamente. Note como Cristo fala, posso seguir? Posso seguir? Note como Cristo fala desse assunto, como ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Meus irmãos, de acordo com este ensino, com este ensinamento de Cristo, a primeira coisa que nós temos a fazer é considerar o que Jesus quis dizer com essas expressões: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Essas palavras correspondem a uma expressão simples, todos nós estamos acostumados com ela, é não se preocupe. Não se preocupe. Se for colocar na segunda pessoa ali, não é? Não vos preocupeis. Isso é importante porque nos alerta para o problema de desviarmos a atenção, estarmos divididos e distraídos por causa das muitas preocupações. Jesus diz: não vos preocupeis, porque nós não temos uma preocupação só, nós temos várias, e elas nos levam à exaustão, elas nos esgotam, e elas acabam sendo a alavanca propulsora para nós corrermos atrás de outras coisas, a fim de corrigir esse problema, que não seja Deus e a sua palavra. Olha o problemão que nós acabamos causando, porque o refrigério e a solução dos nossos problemas não serão encontrados em outros novos problemas. Eles só serão, esse refrigério e a solução só serão encontrados em Deus. Jesus enfatizou o fato de nos envolvermos com as coisas do mundo a ponto de desviarmos os olhos das coisas espirituais, levando-nos a uma vida de ansiedade e preocupação. É como se nós quiséssemos olhar para duas direções ao mesmo tempo. É querer Deus sem se desprender do apego às coisas materiais. Muitas vezes é preciso. Muitas vezes é preciso. Pense o que toma a sua maior parte do tempo. Pense o que ocupa a maior parte da sua mente. Pense o que suga as suas energias mais na vida. Pense. E então você poderá comparar ao quanto de Deus ou para Deus você tem dedicado. Exclusivamente a Deus. Essa é uma comparação simples. E aí nós vamos concluir como a nossa vida tem sido orientada. Então, nós temos exemplos na Bíblia, mas alguns clássicos aqui, um deles é o do jovem rico, não é? Lá em Mateus 19, 16 a 22, eu vou ler também, embora a história seja muito conhecida. Diz assim: meus irmãos, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Agora que vem, não é? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Há outra ilustração aqui, olha, não é? Então,
só para focar um pouco nesse rapazinho aqui rapidamente, o problema do jovem rico não era os bens que ele possuía, certo? Não. Mas o seu envolvimento emocional com as coisas que ele tinha, seus bens o fizeram afastar-se de Deus. Este é o problema. Depositando o coração nas coisas materiais, nas suas riquezas e desviando-se do que havia de mais importante, já que ele queria entrar nos céus. Essa foi a pergunta: o que eu devo fazer para entrar nos céus? Jesus então o coloca à prova para saber se ele seria capaz de amar a Deus sobre mais do que as suas riquezas, e ele foi reprovado no teste. Outra ilustração a respeito disto, meus irmãos, deste claro ensino, é a história de Marta e Maria. Não vou abrir, os irmãos conhecem, estão lembrados? Está em Lucas 10, 38 e 42, quando Jesus estava hospedado na casa dessas irmãs de Lázaro, e então ele volta-se para Marta e a repreende porque ela se distraiu. Ela se distraiu. E Jesus, Marta, ao contrário da sua irmã Maria, não sabia, Marta, né? Ao contrário de Maria. Marta não sabia onde ela estava e nem o que ela queria, por incrível que pareça. Ela estava fazendo coisas boas, ela estava querendo hospedar muito bem a Jesus, estava preparando a comida, né? Vimos aqui uma outra ocasião recente. Mas ela estava cega, por quê? Porque ela não pôde perceber quem estava na sua casa. Filho de Deus, Deus encarnado. Ela não conseguiu ver que aquela era uma oportunidade rara, nós falamos sobre isso aqui, que não poderia ser perdida. Maria, entretanto, viu isto, e o que é que ela fez? Se assentou aos pés de Jesus, não se deixou distrair por outras coisas e decidiu ouvir os seus maravilhosos ensinos. Cristo nos adverte sobre o perigo, meus irmãos, de nós sermos distraídos do principal objetivo da nossa vida. Somos advertidos, seremos a vida inteira advertidos, porque somos ovelhas que, se descuidarmos, nós vamos comendo um pouquinho do pasto, olhando para baixo do bom pasto, e o rebanho vai indo, e nós ficamos para trás, porque esta é a parábola da ovelha perdida, é assim que conta, e ela vai comendo e comendo aqui e acolá, e quando ela olha para cima, ela está longe do rebanho, não consegue alcançá-lo, não consegue vê-lo, porque ela concentrou no pasto, ela perdeu de vista a pessoa do pastor e do rebanho e das outras ovelhas, ela se distraiu. Cristo nos adverte sobre o grande perigo de nós nos distrairmos e desviarmos a atenção do principal objetivo da nossa vida. Nós estamos caminhando em direção aos céus, não é isso? Nós não vamos fazer a mesma pergunta: o que eu devo fazer para entrar no céu? Nós temos a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Se nós nos desviarmos deste percurso da pessoa de Cristo, da palavra de Deus, então, meus irmãos, nós estaremos inclinados a um problema, uma situação completamente irreversível, não é? Então, Cristo adverte para que nós não sejamos distraídos através da ansiedade sobre as coisas terrenas. Pode colocar aí, Júlia. Cristo nos adverte quanto ao perigo de nós sermos distraídos. Adverte quanto ao perigo de nós sermos distraídos, e a frase é grande, então tá bom, vou parar um pouquinho, né? Cristo nos adverte sobre o perigo de sermos distraídos do principal objetivo da nossa vida. Agora eu pergunto, qual é o principal objetivo da sua vida? Eu sei qual é o meu principal objetivo, qual é o seu? Cada um tem que responder por si mesmo. E o que nós fazemos na vida indicam qual é o nosso objetivo, porque Jesus mesmo é quem diz: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que for o meu principal objetivo vai reger a minha vida. Se for realmente encontrar-me com Deus, então este encontro com Cristo há de reger a minha vida presente. Então Jesus fala: não desvia não
não se distrai através da ansiedade por causa das coisas terrenas, de cuidados e preocupações com as coisas desse mundo, situações, posses, problemas em geral. Cuidado, não. Nós estamos inclinados a olhar tanto para as coisas terrenas que por vezes, meus irmãos, tratamos Deus como se Ele pudesse esperar ou ocupar um lugar inferior na nossa ordem de prioridades, de coisas mais importantes, chegando ao ponto de nos esquecermos dele em coisas muito simples, né? Quem nunca chegou assim na hora do almoço, uma fome tremenda, e começa a comer e come e se satisfaz, fica empaturrado e depois levanta e já parte para outra, e lá na frente vai lembrar assim: eu agradeci, eu orei, eu falei com Deus. Quantos acordam cedo pensando, preocupado com tudo que vai fazer no dia, se levanta da cama correndo e já está no final do dia? Ei, pare, eu orei de manhã, falei com Deus antes de sair de casa, e o cansaço bate quando o corpo bate na cama e dorme, aí só vai lembrar de orar no outro dia, né? Se lembrar, é claro, né? Isso acontece, só ficar atento, né? Porque Deus não está ocupando o lugar de prioridade, o principal lugar. Não está. Então Jesus diz: não se desvie do seu principal objetivo, não se desvie através desta ansiedade. O que eu tenho para fazer, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que resolver. Cuidado, o que eu tenho que ter? Não. Bom, meus irmãos, a essa altura alguém já deve ter pensado ou ter inquirido sobre o seu envolvimento com a igreja e o fato de as coisas não caírem do céu. Eu sublinhei isso aqui, porque você já deve ter ouvido, se é que você em alguma situação já não disse isso. Aí não é problema meu, não, é entre você e Deus, não é? Se alguém chega e fala assim: mas se eu ficar tão envolvido com o reino de Deus, com as coisas da igreja, as coisas não caem do céu, não. Aí eu pergunto: como o maná, talvez, que caiu do céu? Ou uma coisa mais comum, como a chuva, por exemplo, que cai do céu? Eu não sou o homem que faz chover, nenhum de nós o é. Então tem coisa que cai do céu, sim, inclusive o alimento que está na nossa mesa caiu do céu, é de lá que veio. Eu não posso ter essa arrogância, meus irmãos, dizer as coisas não caem do céu, porque elas caem. Desde o maná milagrosamente no Velho Testamento, até as coisas que eu me alimento todos os dias, caem do céu. É claro que de um modo prático, não é? Não fica sentadinho lá, né? E por isso nós vamos tratar do último ponto aqui agora. Fica sentadinho lá esperando, não tem nada na mesa. Algum missionário contou algo assim, né? Que ele estava agradecendo sem ter nada na mesa, depois parou de orar, alguém bateu a porta, disse: Deus me tocou para trazer isso. Pode até ser, mas não é disso que eu estou falando, não é disso, não é? Irmãos, viver ansioso não significa, as palavras são parecidas, mas viver ansioso não significa viver ocioso. Então não precisa ficar preocupado com as coisas não caem do céu. Não. Viver ansioso não é a mesma coisa que viver ocioso. Este é o nosso próximo ponto, pode pôr aí, Júlia. Terceiro e último ponto: descansar em Deus não é viver ocioso. Descansar em Deus não é viver ocioso. Há pessoas que são muito zelosas, mas mal orientadas, que têm interpretado essas palavras literalmente, não é? E que têm sentido para viverem a fé cristã. Pensam elas, não devem pensar acerca do futuro. Isso é levar literalmente, e de um modo equivocado, a orientação que a Cristo dá de não ver ansioso. Então eu não vou fazer planos, eu não vou pensar sobre o futuro, não faz sentido. Ou então fazer qualquer provisão, ou planejamento, ou guardar algum dinheirinho para providenciar alguma coisa lá na frente. Não.
Algumas entendem que isto é viver pela fé. Não vou fazer projetos, não, vou fazer planos. Vou apenas orar e vou esperar em Deus. Mas não é este o significado das palavras não andeis ansiosos. Nas ilustrações das aves e dos lírios, Jesus não deseja ensinar uma espera passiva e ociosa por Deus, não. Jesus não está procurando ensinar que o homem não tem a responsabilidade de trabalhar, de se esforçar em ganhar o seu pão, de sustentar a sua família, sem precisar fazer qualquer esforço. Não é o que Jesus está ensinando. Jesus jamais ordenou essas coisas. Foi ordem do próprio Deus que o homem vivesse, na verdade, dessa maneira, através do suor do seu rosto, não é? E Paulo ainda completa dizendo assim: aquele que não trabalha, que também não coma, não é? Qualquer cristão em sã consciência, meus irmãos, não vai chegar a esse tipo de conclusão e nem vai permitir que os outros o pressionem. São dois extremos: a rever o seu amor a Deus, seu envolvimento com a causa de Cristo. Qualquer cristão vai parar um pouquinho, não vai se permitir ser questionado pelo mundo, dizendo assim: mas você foi à igreja hoje? Vai à igreja de novo? Não é o cristão que fala assim, é o mundo. Se tem algum crente que fala também, aí não é comigo o problema, não é? Meus irmãos, eu estou dizendo que o cristão tem personalidade. E com essa personalidade que o cristão tem, está moldada não segundo o mundo, esta personalidade está moldada segundo Cristo. Pode colocar aí: o cristão tem personalidade, e esta personalidade está moldada segundo Cristo. Temos que lembrar disto. Porque se o mundo nos impõe certas coisas, nós temos que ter personalidade para dizer: eu não preciso dessas coisas. Antes de sair lá de casa, a Lili, que estava de frente para o espelho, e eu com ela, né? Aí eu brinquei, falei com ela assim: olha, minha filha, se alguém lá na escola, de vez em quando elas têm essas coisas, né? Coleguinha vira e fala assim: eu não sou mais sua amiga, eu não vou ser mais sua amiga. Aí eu brinquei com ela e falei assim: minha filha, se alguém na escolinha falar para você: eu não vou ser mais sua amiga, você pode responder assim, ó: tudo bem, eu tenho meu pai que é meu amigo. Aí ela repetiu as minhas palavras, mas ela repetiu com raiva, né? Eu sei o que eu vou dizer. Assim: também eu não preciso de você, eu não preciso dessas coisas, sua boba. Eu tenho meu pai que é meu pai. Não foi isso que o papai, não é isso que o meu pai está dizendo. Não. Você vai dizer tranquilamente, numa boa, né? Vai dizer assim: a pessoa diz para você: não sou mais sua amiga. Isso magoa, machuca as meninas. Machuca, né? Machuca. Mesmo as adolescentes aí, né? Isoladas que ficam, elas sentem muito, mas mais amigos do que os pais estão lá em casa. É uma boa hora para dizer assim: não se preocupe não, eu tenho grandes amigos lá em casa. Não se preocupe, né? Então, desculpe eu viajar na maionese aqui. Versículo 32, Jesus mostra o que eu estou dizendo de uma maneira muito clara quando ele diz que os gentios é que procuram todas estas coisas. Isso foi dito para que nós não caiamos nas armadilhas constantes que estão postas no nosso caminho sem nenhum aviso. Eu e você, meus irmãos, precisamos saber estabelecer esta diferença. Ou nós descansamos em Deus e buscamos conhecer e fazer a sua vontade, ou nós nos identificamos com os gentios, porque Jesus está dizendo: os gentios é que andam ansiosos, os gentios é que vivem ansiosos, eles é que se preocupam com estas coisas. Quem descansa em Deus, não. Quando o apóstolo Paulo diz que o mundo passa, ele não está nos encorajando a correr então depressa, fazer tudo instantaneamente, porque o mundo passa rapidamente. Paulo continua dizendo: o mundo passa e com ele todos os seus desejos passam. E o que Paulo diz está em perfeita harmonia com o que Jesus diz. Note que invariavelmente a ansiedade pode ser causa e pode ser consequência de coisas que eu desejo fazer ou que eu já fiz. Pode colocar aí, Júlia, viu?
acho que vai ser a última observação, ó. A ansiedade pode ser causa e pode ser consequência de coisas que eu desejo fazer ou de coisas que eu já fiz. O que eu estou dizendo aqui? Pergunte para um homem sério que bebeu além da quantidade, que entrou num contexto de festa, feliz da vida, todo mundo alegre, bebeu um copo, bebeu 2 copos, 1 latinha, 2 latinhas, 3 latinhas, 4, 5, 6, 7, e depois esse homem não olhava onde pisava e nem pisava onde olhava. Mas ele estava ansioso, é uma festa, eu preciso ir, pegou um trânsito terrível, ansioso, bateu, esbarrou no carro no meio do caminho, e ele ficou louco porque é uma festa, eu tenho que chegar lá, e aí depois, isso é a causa, a ansiedade, né? A causa de ter enchido a cara foi esta ansiedade que o levou, eu tenho que beber uma cervejinha, beber uma caipirinha, porque não, senão o domingo não será o mesmo. Quando eu era criança, domingo era dia de frango assado, na nossa casa, né? Agora tem alguns que crescem e domingo vira o dia da cachaça, não é do frango assado, né? Do churrasco regado a cachaça, a caipirinha, a cerveja e muita cerveja, a ansiedade. E aí a ansiedade também pode surgir como consequência, porque depois que ele vê algumas bobagens, alguém diz assim, fulano, que você fez ontem, que feio, hein? Assim, mas o que eu fiz? Muita gente não lembra, né? Não lembra, já foi. As consequências podem ser drásticas, não é? Para uma pessoa séria, viu, gente? Porque tem muitos que já perderam essa dignidade, não é? Eu quero me referir. Bom, estou caminhando lá, viu, gente, para o final. Esta condição é totalmente diferente do que ocorre quando se aprende a descansar em Deus. Nós podemos até estar vivendo alguma pressão, principalmente por parte das pessoas mais próximas a nós. Família, por exemplo, né? Não quer dizer imposição, não, hein, gente? Está mais para um convite amável. Ô, fulano, vão lá. Ah, vai uma festinha tranquila. Vai ter nada demais, não. Vão com a gente. Ou então, não tem nada demais fazer isso aí, ou aquilo, ou acolá, ou usar isso, ou usar aquilo, né? É um convite amável, como amável foi a tentação do Éden, muito amável. Ou então sobre a argumentação que você precisa pensar mais em você. Fulano, você tem que pensar mais em você. Você não tem pensado tanto em si, precisa se preocupar com você. E há algo de errado nessa frase? Não, não há. Mas quando a questão é o reino de Deus, eu preciso pensar mais em Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Em último lugar, descansar em Deus promove uma vida dinâmica, que nada tem de ociosa. Uma vida de qualidade. Grave isso aí, viu? Cabe ali? Cabe não, né? Aí dentro desse tópico mesmo, viu? Que é o último ponto que eu quero colocar aqui. Descansar em Deus promove uma vida dinâmica. Uma vida de qualidade, uma vida de esperança real, de suporte para enfrentar a vida sem qualquer peso de consciência, qualquer sentimento de frustração e angústia provocada pela ansiedade. Então eu termino, meus irmãos, perguntando o seguinte: o que nós podemos aprender com este ensino? Nós devemos nos concentrar no nosso objetivo espiritual, que nos leva à vida eterna. Nós devemos trabalhar, devemos fazer o possível para sustentar a nossa casa, nossa família, mas jamais nos esquecer de Deus, porque Deus é que, afinal de contas, nos sustenta em tudo. Deus é que dá o fruto do nosso trabalho. Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essas coisas tendem a dominar-nos e controlar-nos e a nos escravizar. Era exatamente isto que o Senhor Jesus estava procurando enfatizar. Não se distraiam, não se desconcentrem. O mundo e as coisas que existem nele devem servir não apenas para trazer-nos alguma satisfação pessoal, mas sobretudo para nós atingirmos nosso objetivo maior, que é servir e glorificar o nosso Deus. Não nos deixemos escravizar por aquilo que nós precisamos dominar. E em último lugar, examinemo-nos
e observemos quem temos amado e a quem nós temos servido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.